preferiram não atender esse pedido nosso. O silêncio vai até a seleção brasileira. Em Teresópolis, onde treina a seleção brasileira, Fred e Lucas Paquetá dariam entrevista hoje. A CBF entendeu que era melhor cancelar as entrevistas, então nem jogadores hoje da seleção brasileira falam nessa segunda-feira. Seria muito bom se o povo brasileiro pudesse ouvir as explicações para a realização da Copa América no Brasil, mas por parte da CBF, elas não virão até este momento, pelo menos. Martim, grande abraço e até a próxima. Até a próxima, tchau. Ok. A gente mostrou ali um resumo do Campeonato Brasileiro e a gente vai falar agora do empate. Empate nada, né? Da vitória do Flamengo ontem sobre o Palmeiras. É que o jogo foi tão louco e tão bom que tudo poderia ter acontecido nele. Ô Luiz, maestro, eu disse hoje no nosso podcast que achei um jogo tão ou até mais bem jogado do que a final da Liga dos Campeões entre os principais clubes da principal competição de clubes. Achei um jogaço. Ou eu tô muito carente de bom futebol e tô assim, empolgadão, sem tanto merecimento do jogo, Luiz, que realmente achei um jogo de altíssimo nível ontem no Maracanã que você narrou na Globo, Luiz. Ô, Rizek, bom, que legal a gente poder agora falar um pouco das notícias de dentro do campo, de coisas que acontecem de forma legal no futebol brasileiro, né? Ainda bem, o campo tem salvado o futebol brasileiro e a gente tá vendo lances do jogo. Bom, eu tô com dois fenômenos aqui de conhecimento do jogo, o Roger estava na transmissão. Aliás, Maestro Júnior, sexta-feira volta às transmissões de forma presencial nas eliminatórias da Copa do Mundo, com o Galvão, com o próprio Roger. Nossa, que alegria, assim, estamos todos vibrando e comemorando, completando todo o protocolo, né? Um mês depois da segunda dose da vacina, e vai ser uma alegria ter o Maestro de volta. A gente tá vendo esses lances, olha, cada time na sua proposta. O primeiro tempo foi mais do Palmeiras, como a gente tá vendo, inclusive nesse lance do Rony, que o Diego Alves espalma pela linha de fundo. E foi o Palmeiras jogando com muita velocidade. Segundo tempo, o Flamengo melhora, há mexidas do ponto de vista tático. Bruno que entra no jogo, enfim. Roger e Júnior, vocês se estrincham aí que vocês acompanharam, porque foi um jogo realmente sedutor. E eu concordo com o Rizek, cara. Foi um jogo que ficou parelho, inclusive, com a final da Champions. Até pela proposta. Assim, o Chelsea tem muito do Palmeiras, o Palmeiras tem muito do Chelsea. Essa foi uma chance no segundo tempo, mais clara do segundo tempo do Palmeiras com o Rony ali, né? E depois o Vinha estava impedido, o Diego Alves faz um milagre, mas o Vinha estava impedido. E o City jogando com a bola. Numa escalação que eu, pessoalmente, não concordei, né? Eu se estou na pele do Guardiola, não teria tirado o Rodri e o Fernandinho, teria mantido o Foden lá na ponta esquerda e não teria escalado o Sterling de cara. E não teria tirado o Gundogan de tão perto do gol. Mas, enfim, quem sou eu para questionar ou entender diferente o Guardiola? Olha aí o Everton. É mole essa defesa do Everton na cabeçada do Rodrigo Caio? Ele está a 2 metros do gol. Os dois goleiros maravilhosos. Júnior e Roger, falem vocês, porque para jornalista a gente se encanta mais fácil do que vocês tenham um olhar mais clínico que a gente. E aí, Roger, tô empolgadaço além da conta ou foi uma baita partida ontem no Maracanã, Roger? Foi um jogo muito bom, Rizek. Eu acho que para iniciar o campeonato com 2 favoritos, eu acho que os dois encarnaram, né, a questão do favoritismo e se mostraram favoritos mais uma vez ao título do Campeonato Brasileiro, né? Luiz falou das propostas, né? O Palmeiras tem um jogo vertical muito forte. O Luiz Adriano tem uma facilidade de vir na região central, fazer o giro, encontrar o passe para o Rony. O Palmeiras começou com um menino um pouco mais avançado, como ala, né? E ali chegou 2 vezes para fazer 2 cruzamentos, até errou os cruzamentos, mas era uma opção pelo lado direito. Porém, quando o Abel Ferreira percebeu que o Bruno Henrique não jogaria centralizado, né, com 2 atacantes, o Flamengo não jogaria com 2 atacantes, e sim só com o Pedro, e o Bruno jogaria na faixa esquerda, o Abel recuou o menino, né, trouxe ele para jogar como lateral para tentar, de alguma forma, bloquear esse lado esquerdo do Flamengo. E fez isso bem no primeiro tempo, né? Fez isso bem no primeiro tempo, teve o controle do jogo de uma forma mais simples, porém mais agressiva do que o Flamengo. O Flamengo tentava jogar no campo ofensivo, mas tinha pouco espaço e pouca mobilidade para furar o bloqueio do Palmeiras, que era muito forte, com o Felipe Melo e com o Patrick de Paula. E quando essa bola era roubada, quando o Palmeiras tinha posse de bola, ela acionava de forma muito direta e rápida o seu principal velocista, que era o Rony, né? E em muitos momentos, o próprio Felipe Luiz estava indeciso
para saber se ele atacava o Gabriel Menino numa linha mais à frente ou se recuava para fazer um terceiro zagueiro para tentar, de alguma forma, inibir essa ação do Rony em velocidade. E aí eu acho que no segundo tempo o Flamengo consertou essas mazelas e botou o Bruno Henrique no jogo. O Bruno Henrique foi bem marcado no primeiro tempo, começou a criar os espaços, começou a fazer os movimentos corretos e numa jogada espetacular no segundo tempo, a bola chega nele, ele está marcado pelo Gabriel Menino, mas num tapa, dominando ela, ele já tira da primeira marcação, foge do segundo carrinho e aí já encontra o Pedro sozinho, na cara do gol. Olha só, vocês estão vendo aí. Foge do Gabriel Menino, foge do Luan. O Gustavo Gomes já chega atrasado para que o Pedro sozinho faça esse gol. O Palmeiras tem um elenco, eu acho que mais homogêneo do que o Flamengo. Por isso mexeu antes, para tentar manter uma dinâmica ou até mudar um pouquinho as características. Os jogadores têm níveis técnicos parecidos, porém com características diferentes. E aí, na minha opinião, quando entra Danilo e Zé Rafael, mudou um pouquinho a característica dos dois volantes, né? Porque são dois, teoricamente, até mais técnicos, que fazem a bola girar com mais facilidade, mas Patrick de Paula e Felipe Melo estavam encontrando a ligação direta com mais facilidade, né? O passe longo. Eles estavam conseguindo achar esses passes no Rony no primeiro tempo, coisa que não aconteceu no segundo. E aí eu acho que o Palmeiras caiu, porque perdeu a sua melhor ação, a ligação direta. O Flamengo cresceu no jogo, com os 11 que começou, porque aí eu acho que o Flamengo não tem no elenco, principalmente quando joga o Pedro e o Gabriel tá fora, né? Porque o Pedro seria o reserva imediato ali para tentar mexer alguma coisa tecnicamente. Quando o Pedro joga, você não tem no banco de reservas alternativas para você manter o nível de apresentação. E aí o Flamengo foi até o limite com os seus jogadores, inclusive o Michael estava para entrar no lugar do Bruno Henrique quando saiu a jogada espetacular. E aí o Rogério manteve os seus 11 até praticamente o final do jogo, depois ele faz 2, 3 alterações que não interferiram muito no andamento da partida, mas jogaço. E o Júnior tem mais detalhes aí para colocar pra gente. Maestro. Não é que eles deixaram muita coisa não, né? Praticamente dissecaram tudo, né? Não, eu acho que tem um lado, por exemplo, acho que foi um bom jogo. Não foi do nível daquele vamos dizer, da final da Supercopa do Brasil, né? Mas, por exemplo, a preocupação dos treinadores em não conceder ao adversário o tipo de jogada, por exemplo, que terminou acontecendo com o Bruno Henrique no segundo tempo, né? Que ele passa por 2 jogadores e termina dando cruzamento para o Pedro. Então foram muitas faltas, o jogo ficou picotado até os 20 minutos praticamente, as duas equipes não jogaram. E essa, para mim, foi a bola realmente que definiu, vamos dizer, não somente o primeiro tempo, mas o andamento do jogo todo. Porque se o Palmeiras, com sua característica, sai na frente, obrigando o Flamengo a ter que se lançar até mais, né? Em função, se tivesse entrado a bola da desvantagem no placar, teria sido mais complicado ainda. Essa bola do Rony, o que aconteceu? Se ele consegue colocar o corpo dele, né, na frente do Gerson, dificilmente o Gerson poderia chegar para tentar bloquear como terminou bloqueando, né? Uma possibilidade de ele entrar no mano a mano com o Diego Alves. Mas eu acho que o Flamengo, com os jogadores que iniciaram, teve mais alternativas de jogo, conseguiu criar jogadas talvez mais verticais do que o Palmeiras. O Palmeiras tem a sua jogada, que é exatamente toda ela baseada em cima do Rony, que dá uma possibilidade aos jogadores de meio campo de fazer essa ligação e colocar ele em condições onde ele tira o que há de melhor nas suas características. O Palmeiras conseguiu, principalmente no primeiro tempo, não deixar tanto o Everton Ribeiro como o Arrascaeta recebendo aquela bola atrás do seu meio campo e de bola dominada com a defesa. Talvez não. A única bola que aconteceu foi a bola que o Arrascaeta dá um toque no Pedro e o Everton sai demais. E esse é o tipo de jogada que complica principalmente aos zagueiros, né? Porque eles ficam bastante expostos.
no segundo tempo, com as trocas que aconteceram, porque se você for olhar o banco do Palmeiras, do meio para frente, você tinha Danilo, Zé Rafael, Scarpa, Lucas Lima, Wesley e William, enquanto o Flamengo só tinha Vitinho, Michael e Rodrigo Muniz. Quer dizer, as opções do Palmeiras eram maior. Quando, né, o Abel pensa em dar uma oxigenada no meio-campo, dar um pouco mais de gás, porque não estavam acompanhando, eu achei inicialmente que ele iria tirar o Patrick de Paula, que em algumas situações deu até alguns contra-ataques para o Flamengo. Estou falando de parte técnica, né? Mas não, ele tirou o Felipe Melo, que bem ou mal estava conseguindo fazer aquele trabalho defensivo. E talvez com o Danilo ele se encaixasse o melhor. Mas eu acho que termina uma jogada como essa do Bruno Henrique, voltando às melhores jogadas suas, né? Com espaço, com velocidade, né? Com passe, com tudo isso, desequilibrou, na verdade, o jogo. Mas eu acho que o Palmeiras, mesmo jogando, né, na base dos contra-ataques, com essa bola longa, em alguns momentos o Palmeiras conseguiu trabalhar essa bola, porque o que a gente está esperando é que o Palmeiras também tenha alternativa quando o adversário não tenha esse ímpeto, essa iniciativa que o Flamengo tem de sair para o jogo sempre, né? Então, eu vi também algumas coisas boas do Palmeiras. Só achei estranho uma coisa, foi o Abel, né, o primeiro tempo praticamente todo sentado no banco, sem ser aquele treinador participativo que a gente está acostumado. Será que aconteceu alguma coisa? Aquela declaração que ele deu antes do jogo tenha deixado ele meio aborrecido? Essa troca de farpas entre ele e a imprensa nesse momento, que parece que ele não vai aceitar muito as críticas, né? Mas tanto aqui como em Portugal é a mesma coisa. Não adianta, se as coisas não andam. Acho estranho realmente um treinador que já conseguiu mostrar a sua competência ganhando os títulos, que possa ser tão contestado como ele está sendo, pelo menos nesse momento. Já vamos ao Abel. A gente rodou ali os números do jogo e, nesse caso, os números não mentem, né? O primeiro tempo mostrou aquilo que o Palmeiras tem de melhor, mesmo com menos posse de bola. Agrediu mais o Flamengo, criou mais chances no primeiro tempo. Diego Alves fez uma defesa magistral com os pés, cara a cara com o Luiz Adriano. E no segundo tempo, aí foi a vez de o Flamengo mostrar o que ele tem de melhor, né? Essa é a defesaça do Diego Alves no primeiro tempo. E no segundo tempo, o bom e velho Flamengo indo para cima, envolvendo, dominando a partida, aí criando muito mais chances do que o Palmeiras, mas sempre com mais posse de bola, que é a característica do Flamengo, é a característica do Palmeiras também. E no total a gente viu um jogo com muitas finalizações, 14-12 para o Flamengo, muitos passes trocados. Eu achei um belíssimo jogo para divertir o domingo da família brasileira. E olha só, Roger, você estava na transmissão ontem, você e Luiz Roberto falaram um negócio que a gente ficou pensando aqui no Seleção, né? Que o estilo de jogo do Palmeiras encaixa bem com o do Flamengo e o Palmeiras consegue enfrentar bem o Flamengo. Vocês estavam opinando. De fato, os jogos têm sido excelentes. Quando a gente vê Palmeiras e Flamengo, a gente tem visto um pouco melhor, um pouco pior, mas jogos muito interessantes. No entanto, nos resultados, só dá Flamengo. Olha só, desde 2019, com esse elenco do Flamengo, a gente tem, de lá para cá, um Flamengo 3-0 no Brasileirão de 2019, no primeiro turno. Aí no segundo, na casa do Palmeiras. Jesus me disse que esse foi o maior jogo sob o comando dele. Falei isso até na mesa. Exato. O 3-0 do Maracanã de 19. E aí na volta, deu Flamengo 3-1 em São Paulo. Outra super atuação do Flamengo. Aí eles empataram no primeiro turno quando o Flamengo escalou só reserva, lembra? Só a garoto, que estava com surto de Covid, e empataram em 1-1. Aí teve uma vitória do Flamengo em Brasília, 2-0. Depois a Supercopa, nos pênaltis. E agora o jogo de ontem. Todos eles achei jogos bem interessantes. Mas a vantagem do Flamengo é bem expressiva, maestro, nesses confrontos. 4 vitórias e 2 empates. Eu acho que a gente olhando principalmente esses lances aí, a gente vê a quantidade de jogadores mais decisivos que o Flamengo tem nesse duelo com o Palmeiras, entendeu? Os elencos realmente eles podem até se equivaler, mas eu acho que jogadores decisivos, né? A gente viu em alguns momentos o Arrascaeta sendo decisivo, Gabriel Barbosa, né? O Gabigol sendo decisivo, e ontem vimos novamente o Bruno Henrique sendo decisivo. Eu acho que esses jogadores têm feito realmente uma diferença.
E tem uma coisa, né? O Flamengo manteve desde 2019 praticamente aquela espinha dorsal, né, da equipe. E isso dá, pela questão do entrosamento e conhecimento dos jogadores, talvez uma vantagem em relação ao Palmeiras. Roger? Eu acho que o jogo do Palmeiras encaixa contra o Flamengo a partir deste jogo jogado pelo Abel, né? Que é um time reativo, que se fecha bem, que tem bom passe longo, que tem a velocidade, a explosão do Rony, que é impressionante, né? Algumas vezes ele até descola do seu time, né? Ele abre tanto dos seus companheiros que ele tem que esperar, aí se reposiciona todo mundo, né? A defesa toda, e aí o Palmeiras perde esse tempo que o Rony havia ganho numa jogada anterior. Mas, inegavelmente, a qualidade técnica dos jogadores titulares do Flamengo ela é melhor do que os jogadores do Palmeiras, né? 11 contra 11, o time do Flamengo é melhor, é mais qualificado tecnicamente. O elenco do Palmeiras, eu acho que ele é mais recheado. Ele consegue manter o nível de apresentação. Se você mudar 3, 4, 5 peças, ou durante a partida ou durante o campeonato, se ele perder 2, 3 peças para um próximo jogo, ele consegue manter o nível de apresentação. Já no Flamengo, eu acho que cai muito. Cai muito quando você não tem 2, 3 jogadores importantes. As peças de reposição não são do mesmo nível. Mas quem está ganhando somos nós, que estamos diante de 2 bons times, bem treinados, e quando conseguem impor a sua filosofia de jogo, quando conseguem, dentro do campo, trabalhar tudo que foi executado nos treinamentos, com a qualidade em alta, os jogadores inspirados para fazer um bom jogo, foi o que a gente viu ontem, né? Bom jogo, o jogo da Supercopa, tem sido boas apresentações desse clássico, né? Por isso que eu acho que hoje é o clássico mais importante do futebol brasileiro, né? Nacionalmente falando, Flamengo e Palmeiras. Sim. Ô, André, Luiz, só um detalhezinho. Claro, por exemplo, em jogos desse nível, né, com os times com essas qualidades, com características, por exemplo, uma jogada como aquela, né, do Rony para o Luiz Adriano, ela pode realmente definir o jogo todo, mesmo que a jogada tenha acontecido aos 20 e poucos minutos do primeiro tempo. Né? Porque quem sai na frente, já que as características se encaixam, né? Um de contra-ataque, o outro na hora de tomar a iniciativa do jogo. Então é por isso que eu estava com o Roque Júnior ontem e o Odinei Ribeiro fazendo o Premier, né? E a gente estava falando exatamente do quanto faz falta num jogo desse nível, né? Quando você perde uma oportunidade, sem tirar o mérito do Diego Alves na defesa, uma oportunidade como aquela que o Luiz Adriano perdeu. Não há dúvida. Eu acho assim, na questão dos elencos, Rizek, eu acho que, como disse o Roger, o Palmeiras ele tem uma gama de alternativas ali para o meio, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Lucas Lima, né? A gente esperava, inclusive, mais do Lucas Lima, que a carreira dele fosse maior do que está sendo, especialmente quando ele passou pela seleção naquela grande fase do Santos. E agora, do ponto de vista da dupla infernal que Luiz Adriano e Rony formam, eu acho difícil. Mesmo Wesley e William, que jogaram a grande parte do Campeonato Paulista como a dupla alternativa, eles são muito bons jogadores, mas eles não são do mesmo nível. E aí me parece que o grande problema do Palmeiras para manter o ritmo desse time de transição muito veloz, né, que é o que o Palmeiras faz melhor nesse momento, que ela se concentra nos seus volantes, no Felipe Melo, no Patrick de Paula. E ontem, especialmente quando os dois saíram, o time perdeu essa bola. O Palmeiras, não sei se eu estou exagerando aqui, o Júnior Rocha pode me corrigir, mas a bola enfiada pelo Felipe ou pelo Patrick, que chegava o Luiz Adriano já fazer o passe definitivo para o Rony, buscar o Rony, essa bola parou de acontecer. Aí o Palmeiras perdeu essa saída de velocidade, ela começou a ser mais pausada. E aí o encaixe no sistema de jogo, em relação ao Flamengo, que joga com as linhas mais altas e com a posse de bola, ele não é tão claro, não é tão evidente. E já em relação ao Flamengo, óbvio, o Flamengo, quando tiver o René, dá contusão de volta. O Rodinei, que vai voltar do Internacional, melhora um pouco as opções para as laterais, né? O Palmeiras tem excelentes opções, né? O Mike virou reserva ontem, o menino foi titular. Do lado esquerdo joga o Vinha, mas o Vitor Luiz é titular. E ainda tem o Marcos Rocha que está machucado.
alas e laterais são bem importantes no futebol de hoje em dia. E o Flamengo tem, na verdade, para o ataque, já que o Gabigol estava fora, o Vitinho, né? Que é um jogador mais completo. Porque realmente o Michael, ele entra e não consegue ser aquele jogador que se espera dele. Então acho que o Flamengo não tem substitutos para essas peças, para esses 6 mágicos que o PVC hoje na mesa definiu como trotters do Flamengo, né? Gerson, Diego e o quarteto, quando o Gabigol joga. Aí não tem substituto. Inclusive, se um deles sair, o Flamengo vai perder, não vai conseguir substituir assim e continuar a mesma coisa. Então é bem legal a análise. É tudo muito robusto em Palmeiras e Flamengo, né? Até a análise de elenco, eu entendo o Roger quando ele diz que o elenco do Palmeiras ele é mais numeroso e as opções do meio para frente são maiores. Inclusive agora o Davidson e Borja. Imagina, o Palmeiras vai ter um punhado de opções. Sim, então, Dudu, Davidson e Borja, né, os 3. Dudu vai ser titular, obviamente. Dudu é um jogador acima da média. Então o Palmeiras vem com ganhos aí pela frente. É bem legal analisar assim os dois, né? Cara, a impressão que eu tenho, eu sei que uma rodada não é nada, né? Mas é que o torcedor do Flamengo e do Palmeiras olham para o jogo de ontem e mantêm a convicção que eles têm de que são equipes que vão brigar pelo título, pelo nível do futebol que foi jogado. Antes de mostrar o desabafo do Abel, quero trazer informações, estou no ar aqui, mas estou recebendo informações de bastidores sobre a realização da Copa América no Brasil. Vai ter uma reunião daqui a pouco, se é que já não começou, do governo federal com a CBF para que o governo estabeleça algumas condições para a realização da Copa América. Segundo o que eu tenho apurado aqui, o governo quer 3 estádios. 3 estádios. Maracanã, Manaus e Brasília. Maracanã na final, Brasília e Manaus para a realização da competição. E que partiu da CBF o pedido encarecido para que o Brasil salvasse a Conmebol. Porque a não realização da Copa América acarretaria um enorme prejuízo para a Conmebol. A Conmebol entrou em contato com a CBF e foi a CBF, via Walter Feldman, secretário-geral da CBF, que levou o pedido ao governo federal de forma encarecida que o governo federal estendesse a mão e salvasse a realização da Copa América. As exigências que o governo vai colocar nessa reunião serão essas. Tem muita especulação por aí. Eu vejo, por exemplo, já que a imprensa de Pernambuco já traz a informação de que o governador do estado não quer realização. Os governos têm essa autonomia hoje, segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal do ano passado, de eles estabelecerem medidas restritivas. O governo de Pernambuco já se antecipa e não quer jogos no estado. Mas a ideia do governo federal, que ele quer colocar à mesa numa reunião de hoje à tarde com a CBF, é de 3 estádios. Maracanã na final, o governo do Rio de Janeiro é mais alinhado politicamente ao governo federal. Brasília, a mesma coisa com o governo do Distrito Federal. E Manaus, a mesma coisa com o governo do Amazonas. Então seriam os 3 estádios brasileiros aptos a receber e sem público. Sem público é o que o governo federal coloca à mesa numa reunião hoje à tarde com a CBF. Pois bem, agora voltamos ao jogo de ontem, mostrando, eu vou chamar de inusitado, desabafo do Abel Ferreira antes do jogo e aí o depois do jogo. Dá uma olhada. Estarei eternamente grato ao futebol brasileiro, ao jogador brasileiro, aos meus jogadores de forma muito específica e mais específica ainda ao Palmeiras e mais específica ainda ao Gagliotti. Foi o presidente que apostou num treinador sem títulos, não é? Mas como vos disse, felizmente estou à espera de ser despedido porque ainda não fui, estou mesmo à espera porque ainda hoje a minha filha mais nova faz 10 anos, faz a primeira comunhão e eu estou do outro lado do Atlântico a pagar um preço para continuar a triunfar. O que eu sinto, sinceramente, é que eu acho que o português de Portugal é diferente do português do Brasil, é o que eu sinto. E dentro dessa perspectiva, como eu, até à data de hoje, o treinador principal, ainda não fui despedido, foi só isso que disse, ainda não tinha sido despedido até à data de hoje, e procuro continuar e dar o meu trabalho. Ainda na última conferência de imprensa foi muito claro, disse que estou num grande clube, com grandes jogadores, que não oferece todas as condições para nós triunfarmos, mas tenho pena que vocês aqui, ou alguma imprensa, porque não posso
não posso meter tudo no mesmo saco. Há uns que são sérios e verdadeiros e passam a mensagem correta de tudo aquilo que eu digo, e eu aqui, contra o Flamengo na Copa, disse que era responsável por aquilo que eu dizia, não por aquilo que os outros escreviam, e portanto eu sei que para nós termos cliques na minha página, no meu blog, na minha programa de televisão, tem que ser sensacionalista, tem que ser dramático, analisar onde é que foi dito. E mais do que essa pergunta, onde eu fiquei extremamente aborrecido, foi porque é que não passaram, não é? Porque é que as pessoas não passaram os meus últimos 30 segundos da minha conferência de imprensa após ter perdido o Paulista contra o São Paulo. Só pode ser de má fé. Ele está claramente incomodado com as críticas que recebe, com os comentários na imprensa, com edições, como ele deixou bem claro.